Oi. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto presencial. E para aqueles que estão em casa, bem-vindos a mais um culto online. Esses 2 dias eu tenho pensado e queria, antes de fazer a leitura bíblica de hoje, dizer aos irmãos: eu tenho pensado sobre o que tem acontecido, que tem alarmado muitas pessoas. E todos os dias a gente vê alguma coisa por aí. Ontem eu vi alguém comentando que esses cristãos aí que acreditam que um Deus tão bom matou 200 e poucas mil pessoas porque no ano passado o povo escarneceu ele no carnaval. Então todos os dias a gente vê algum tipo de coisa dessa aí, e aí prossegue, e cada hora o pessoal está discutindo, brigando e brigando e brigando. A gente vai vendo essas coisas, a gente vê alguns cristãos passando por momentos de medo e tudo. E eu fiquei pensando sobre tudo isso, né? Sobre aqueles que escarnecem do Evangelho, e inclusive sobre isso, né? Sobre criticando alguns cristãos que muitas vezes falam também bobagens e tal. E a gente precisa entender que em meio a tudo isso, independentemente da posição que você ocupe ou que você entende sobre todas essas questões aí, é que, segundo a Bíblia, segundo as Sagradas Escrituras, a Igreja do Senhor neste mundo é o único motivo pelo qual Ele ainda não destruiu esse mundo. Eu preciso entender isso. O Senhor ainda não destruiu esse mundo de forma completa porque Ele tem uma igreja aqui. Então, em meio a toda essa briga, se os que dizem, não, Deus está matando gente de Covid porque o carnaval do ano passado escarneceram dele. Tem gente que pensa assim. Aí tem gente que escarnece de Deus porque não crê em um Deus dessa forma. De outro lado, tem crentes que têm medo. E isso precisa ter cuidado, nós precisamos ter cuidado com o medo exacerbado, porque acaba prejudicando a fé. E em meio a tudo isso, nós precisamos pensar e olhar para as Escrituras de que Deus de fato está no controle de todas as coisas e de que eu, como igreja do Senhor, sou o único motivo pelo qual Ele ainda não destruiu esse mundo. Se vocês forem ler o livro de Apocalipse, ou alguns livros que falam, inclusive o próprio Jesus, quando fala sobre sua volta, a gente vai perceber que no momento em que o Senhor levar a sua igreja deste mundo, esse mundo entrará em completo caos. Então, se eu ainda estou aqui como igreja do Senhor, significa dizer que Ele vai cuidar de mim até o final. E eu me refiro não apenas à igreja do Senhor, aqueles que já entregaram-se a Cristo. Eu me refiro a essa igreja invisível que a gente cita constantemente, aqueles que ainda se tornarão igreja, aqueles que o Senhor ainda salvará neste mundo. Então, nós precisamos entender, eu como igreja do Senhor sou o único motivo pelo qual Ele ainda não destruiu esse mundo. O dia em que Ele tirar a sua igreja deste mundo, este mundo se tornará em completo caos, porque Ele vai destruí-lo para transformá-lo em um paraíso para que a sua igreja possa habitar. E eu, em meio a tudo isso, preciso pensar sobre essa situação. Nós não iremos pregar sobre isso hoje, mas eu precisava falar isso para os irmãos, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa. Nós estamos enfrentando dias difíceis, as coisas não melhoram e diante desse caos instalado, devemos pensar sempre dessa forma, de acordo com o que diz as Escrituras. Eu peço para os irmãos que se coloquem no nosso texto de hoje, que é o texto de Marcos. Nós estaremos lendo a partir do versículo 16, do versículo 13 até o versículo 17. Aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 17. Eu peço aos irmãos que já tragam um texto, inclusive marcado de casa, porque a gente já está fazendo a exposição sequencial, e aí eu peço inclusive que vocês leiam o texto durante a semana,
para que quando chegarem aqui já venham afinados, inclusive para fazer como os bereanos. O pastor está falando e você está aí analisando para saber se de fato é isso que as Escrituras dizem. O texto começa assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez a Tua palavra está aqui, diante dos nossos olhos, com ensinos eternos, com ensinos que têm o valor de nossa eternidade. Por isso eu te peço que nos ajude a compreendê-los corretamente. Eu te peço que aquilo que foi estudado anteriormente a este momento seja colocado para os teus servos, para que edifique as suas vidas, para que eles saiam daqui saciados com a tua palavra, edificados através daquilo que ela tensionou a ensinar desde o dia em que ela foi escrita, de acordo com o propósito do Senhor, manifestado na vida do teu servo Marcos, através do teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Semana passada nós iniciamos a exposição do capítulo 2 e fomos do versículo 1 até o versículo 12. E nós salientamos nessa primeira parte do capítulo 2 que, apesar de possuírem tantos privilégios espirituais, alguns indivíduos nunca desfrutarão deles. Isso ficou muito claro com a exposição do texto que fizemos. Dissemos aos irmãos que um grupo de pessoas, o texto deixou lá transparecer isso em nossa frente, que um grupo de pessoas que estavam ali, vendo aquilo que Jesus tinha feito, eram mestres da lei, que tiveram o privilégio de estudar de uma forma mais profunda as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Um privilégio diferente do povo. Mas, quando se encontraram diante do Filho de Deus, mesmo vendo aquilo que o Filho de Deus estava fazendo, essas pessoas não aceitaram a sua mensagem, desacreditaram ou não creram naquilo que ele estava ensinando. Então, era um público que tinha um privilégio profundo, mas não desfrutou. E dissemos para os irmãos que existem pessoas que terão privilégios nesta vida, mas não desfrutarão deles. Fundamentamos essa verdade central do texto com dois destaques, que foi: as aflições podem produzir bênçãos para a alma quando a fé é acrescentada. Com isso nós falamos aqui que, ao chegar na presença do maior de todos os sacerdotes, o paralítico ouviu dele: Deus não está mais irado com você. Ele provavelmente achou que poderia receber a cura para a sua paralisia, mas antes de curá-lo, Jesus resolveu um problema que ele tinha há muito tempo com Deus Pai. Ele precisava ter um relacionamento com Deus Pai reestabelecido, porque lá atrás, em algum momento, o seu relacionamento com Deus foi quebrado. E dissemos para os irmãos que, pelo fato de ter agido dessa forma, Jesus e aquele homem sabiam do que se tratava. Pelo fato de Jesus Cristo ter agido daquela forma, provavelmente aquele homem
carregava um sentimento de culpa, ou carregou durante um período de sua vida até aquele momento. Talvez a sua doença tivesse a ver com os seus pecados, mas o Filho de Deus vai lá e diz: Deus não está mais irado com você, os teus pecados estão perdoados. Você não precisa viver durante a sua vida ou a partir daqui com esse sentimento de culpa. Dissemos aos irmãos que às vezes Deus permite que os nossos pecados nos causem aflição para recorrermos a Ele e sermos curados da maior e pior doença de todas, o pecado que nos afasta dele. O segundo destaque que fizemos foi: os incrédulos não crerão, ainda que estejam em uma posição privilegiada. Falamos ainda há pouco que aqueles que estavam diante de Jesus eram mestres da lei. Eles conheciam mais da lei ou do Antigo Testamento do que todos nós que aqui estamos. Eles conheciam profundamente. Além de terem esse privilégio, eles viram Jesus Cristo curando. Eles estavam em uma posição de honra dentro daquela casa. Eles foram ali, provavelmente enviados pelo Sinédrio, para ver o que estava acontecendo, ou o que um rabino desconhecido estava ensinando e fazendo naquela região importante da Galileia. E por isso entraram provavelmente na casa de Pedro, se colocaram em uma posição de honra ali perto de Jesus. Então eles tinham um privilégio diferente dos demais que se aglomeravam lá fora. Mas apesar desse outro privilégio, esses homens não desfrutaram disso. Preferiram continuar descrendo, assim como muitas pessoas que nós falamos, que inclusive nasceram em lar cristão. Alguns dizem que nasceram, usam o termo que nasceram na igreja, mas nunca crerão em Cristo. Viverão as suas vidas embrenhados em uma religiosidade satânica ou diabólica e nunca crerão em Cristo. Jesus fará coisas em suas frentes, elas vão ver, mas nunca assumirão um compromisso com Ele. Além dos fatos, ou desses fatos que destacamos, dissemos aos irmãos que a passagem em questão, o início do capítulo 2, se tratava de uma série de contestações que foram feitas pelos mestres da lei ao ministério de Jesus. Então, o início do capítulo 2 é, na verdade, o início de uma série de contestações ao ministério de Jesus. E aqui está diante de nós a segunda contestação. Então, do versículo 1 até o versículo 12, nós temos a primeira contestação. E do versículo 13 ao versículo 17, temos a segunda contestação ao ministério de Jesus. Eu fico pensando, principalmente no texto dentro do seu contexto. Eu disse para os irmãos e tenho repetido, o objetivo central de Marcos é escrever sobre o Filho de Deus para pessoas que estavam passando por momentos difíceis em suas vidas. E com base nesse propósito central, eu fico tentando o tempo todo encaixar cada perícope ou cada ideia de acordo com esse propósito. Por exemplo, aqui nós poderíamos pensar assim, nessa série de contestações. Se aqueles cristãos estavam sendo perseguidos pelo primeiro grande perseguidor da igreja, César Nero, e agora eles ouvem, ou eles vão se aprofundar um pouco mais sobre o Filho de Deus. E quando Marcos vai falar sobre o Filho de Deus, sobre o seu Senhor, ele diz que o seu Senhor também teve contestações à sua vida, ao seu ministério na terra. Isso acalma o coração daquele que está aflito. Se eu estou passando por algum problema em minha vida, e eu sei que aquele pelo qual eu coloquei a minha vida diante dele, entreguei a minha vida de uma forma completa, também passou por isso, isso tende a acalmar o meu coração também.
E eu acredito que aqueles irmãos receberam esse texto dessa forma. Aquilo que eu estou passando, o meu Senhor também passou. Antes de ser crucificado, ele foi contestado pelos líderes, pelos grandes homens que conviveram com ele, que acompanharam o seu ministério. Aqui o que nós temos diante desse texto, desta passagem, é Jesus sendo acusado de andar com os párias da sociedade judaica. E que nós vamos entender um pouco mais à medida em que formos fazendo a exposição desse texto, formos fazendo a exposição do texto. Essa contestação aí faz com que ele declare a sua missão, que é algo bem interessante para nós. Eu acho que eu quase perco aqui o passador de slide. A verdade central desse texto que nós destacamos é essa aqui. A missão do Filho de Deus consiste na cura da alma de quem reconhece que é um doente. Na verdade, essa frase vai concluir, eu diria assim, esse texto, ou resumir esse texto. E é a partir dessa contestação que Jesus Cristo diz: a minha missão é essa. Na verdade, ele já tinha dito isso em outras palavras, quando ele deixou muito claro que o seu ministério consistia em pregar arrependimento. E ele vai repetindo a sua missão de outras formas, mas na verdade convergindo sempre para essa ideia de que o homem precisa ser curado dos seus pecados. Por isso, nós temos o primeiro destaque: ele curou os de alma doente que atenderam ao seu chamado. Eu quase coloco aqui uma coisa que é um pouco paraense ou nordestina: ele curou os de alma cebosa que atenderam ao seu chamado. Resumiria muito bem aquilo que o texto está dizendo. E eu só não coloquei porque eu tento ser o mais chique possível nas minhas frases e não baixar o nível, mas você vai perceber que as sinagogas fecham-se para Jesus. Ele começa a desenvolver o seu ministério e, com base naquilo que ele vai ensinando e com base naquilo que ele vai procedendo na sociedade que está inserido, as sinagogas começam a fechar as suas portas para ele. Parece estranho pensarmos e dizermos isso para os irmãos, porque os locais que popularmente Deus atuava era aquele lugar. Era ali que as pessoas ensinavam as leis. Para se organizar uma sinagoga, eu disse, eram necessários alguns homens, mas principalmente um rolo da lei. Então aquele lugar representava o ensino da lei de Deus, mas foi justamente naquele lugar que o Filho de Deus foi expurgado. O próprio Deus, quando veio a esse mundo, foi expurgado ou enxotado do local em que as pessoas diziam adorá-lo. Isso é algo a se pensar. Daqui para frente encontramos Jesus em locais abertos também, como este. O seu público era muito grande para ser acomodado em uma sinagoga. É outra coisa que nós precisamos falar agora pelo prisma de Jesus. O seu grupo estava crescendo e não podia mais ser acomodado em uma sinagoga ou em uma simples casa de um simples pescador do mar da Galileia. Outro destaque que fazemos é que, como sempre, ele foca em sua missão: ensinar, pregar. Quando você olha para o texto vai dizer: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Então ele estava o tempo todo, e esse ensino nós já sabemos qual é o conteúdo: é pregar que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E em meio a tudo isso, aparece na narrativa bíblica um homem chamado Levi, que é o mesmo Mateus, aquele que escreveu o evangelho que leva o seu nome, Mateus. O texto em si não nos explica nem os correlativos do que levou Jesus a chamá-lo. Até hoje nós não temos uma explicação.
O texto só diz que Jesus chegou perto dele e simplesmente disse: siga-me, e ele seguiu. É uma narrativa, sim, muito simples. Você vai ver, inclusive, no próprio chamado de Mateus, você vai ver, por exemplo, Lucas falando sobre esse chamado, e você não tem uma explicação plausível disso. Nós temos um outro publicano se arrependendo dos seus pecados, que é Zaqueu, e temos todo um contexto sobre a sua conversão. Mas aqui nós não temos. Jesus chega perto e diz: siga-me, e ele o seguiu. A Palestina da época de Jesus era um território dividido. Eu queria falar sobre isso para nós entendermos do que se trata essa história aqui. Então, o território da Palestina estava dividido. Na época em que, eu diria, a época que Pompeu entrou para acalmar uma briga, um general romano, tentou para acalmar uma briga entre dinastias judaicas, e Roma começou a dominar. Depois desse período, aquela região começou a ser governada principalmente por Herodes o Grande. Herodes o Grande não era judeu, ele era idumeu. Por conta disso, alguns indivíduos não gostavam dele, ou eu acredito que todos os fariseus não gostavam de Herodes o Grande, porque além de serem dominados no topo da escala por Roma, por um povo pagão, eles eram dominados por um filho ou descendente de Esaú. E aí o judeu pensa o seguinte: lá no passado teve aquela coisa entre Jacó e Esaú, Deus rejeitou Esaú e abençoou Jacó para ser o patriarca. Mas aqui chegou um momento em que nós temos dominando sobre nós um descendente de Edom, um descendente de Esaú. Dizem que por isso Herodes fez também o templo, para ver se conseguia conquistar o carinho dos judeus. Por isso ele fez aquela obra tão majestosa. Aí ele morre. Depois que ele morre, o seu filho Arquelau foi considerado pelos romanos como um incompetente para dominar aquela região. Então, essa região teve que ser dividida. E nós temos, nesse período do ministério de Jesus, a Judéia, que era uma província romana governada por um procurador romano. E nós temos o mais famoso lá, da época da crucificação de Jesus, que era Pôncio Pilatos. Então temos a região da Judéia. A região da Galiléia estava debaixo do governo de Herodes Antipas, que é filho de Herodes o Grande. Outra parte que envolvia algumas cidades não tão famosas, que nós destacamos 3 aqui, que era Gaulonites, Traconites, que é a mais famosa dela, e Batânia, não Betânia, Batânia, era governada por outro filho de Herodes o Grande, o Herodes Filipe. Então nós temos essa divisão. Cafarnaum era a primeira cidade depois do território de Herodes Filipe. Portanto, ficava dentro do território de Herodes Antipas. Você não precisa lembrar de tudo isso. Eu quero apenas que você consiga imaginar para entendermos um pouco aquilo que o texto coloca para nós. E aí, o que nós temos? Esse Levi trabalhava como publicano a serviço de Herodes, diferente de Zaqueu, que cobrava impostos diretamente para os romanos. Eu diria assim, Mateus ou Levi era uma espécie de cobrador de imposto estadual, enquanto que Zaqueu era um cobrador de impostos federal. Tá? Só para que nós possamos entender, havia uma diferença entre ambos. Levi fazia parte de uma classe, apesar de ser esse tipo de cobrador de impostos, era um homem que fazia parte de uma classe odiada pelos judeus. Ainda mais que trabalhava, embora não trabalhasse para os romanos, que eram pagãos, ele trabalhava para Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que não era judeu. Nós precisamos lembrar disso. Portanto, ele era considerado um traidor da mesma forma
que Zaqueu, que se vendeu para trabalhar para os pagãos. Levi era um dos homens mais pecadores de Cafarnaum, ou pelo menos era considerado pelos seus conterrâneos ou compatriotas como sendo um dos seres humanos mais pecadores daquela região. Se você for fazer uma leitura do Evangelho de Mateus, vai perceber que esse homem era levita. Inclusive, alguns comentaristas vão dizer que esse nome dele, que aparece aqui, pode ser inclusive traduzido como levita, para dizer de qual tribo ele era. Ele era da tribo de Levi. Era uma pessoa que estudava, tinha sido em algum momento de sua vida instruído acerca das leis judaicas. E aí você vai ler o evangelho que ele escreveu, vai perceber que ele tem um domínio muito grande do Antigo Testamento. Tudo aquilo que Jesus Cristo faz, ele encontra uma aplicação no Antigo Testamento, ou uma referência no Antigo Testamento, para dizer, Jesus Cristo fez isso para que se cumprisse as Escrituras que dizem assim. E aí ele faz uma citação direta. Era um homem que conhecia muito as Sagradas Escrituras. Não era um homem comum. Ele era comum, considerado comum pelos mestres da lei, porque era um homem que havia se desviado do seu objetivo, do seu propósito central. Outro destaque que faço é, os cobradores de impostos tinham soldados de prontidão para lhes ajudar na extorsão. De acordo com o que nós estudamos, a cobrança de impostos naquele tempo não tinha limites, e de fato nós poderíamos considerar uma extorsão constante. Inclusive, aqueles que cobravam diretamente para Roma tinham soldados romanos à disposição, porque era exigido desses homens que eles fossem produtivos. E Mateus era esse cara. Dizem que um publicano astuto conseguia enriquecer em pouco tempo. Por isso eram tão odiados pelos judeus. E aqui colocamos, eram proibidos de entrar nas sinagogas, eram tratados como imundos, como porcos. E isso aqui tem muito a ver com o contexto judaico, porque o contexto judaico, o porco no contexto judaico é o animal mais imundo. Então eles eram tratados como porcos, como o animal mais imundo que existia naquela sociedade. E não podiam testemunhar em julgamentos porque não eram de confiança. Era esse o cara que Jesus chegou e chamou. Disse, siga-me. E ele foi lá, se levantou e o seguiu. Roma estava no topo da cadeia de beneficiários dos impostos. Embora neste contexto aqui não estivesse logo direto com Mateus, estava no topo. E isso também acarretava o problema do ódio que os publicanos tinham que enfrentar. A maioria dos judeus criam ser errado pagar impostos a Roma. Eles olhavam para o passado glorioso, onde Deus regia, Deus era o rei deles. E agora nós nos encontramos nessa situação miserável em que nós somos governados por um rei que não é judeu, e além disso, aquele que está lá no topo, como governante principal, são pagãos. E a gente precisa tirar do nosso dinheiro para dar para esses caras. Eles criam que apenas Deus poderia receber o seu dinheiro. Por isso, ou por essa razão, os fariseus provaram Jesus. Você deve lembrar quando eles provaram Jesus e perguntaram, é lícito pagar imposto a César? A população judaica acreditava que não era. E eles tentaram pegar Jesus nessa coisa. Apesar deles não concordarem com isso, eles eram forçados a fazer. E aí chegam e perguntam para Jesus. Isso fazia parte do contexto deles.
Mateus podia cobrar impostos sobre quase tudo, a gente destaca, apesar de ser um cobrador estadual. Importação, exportação, pedágio sobre pontes, taxa nos portos e estradas. Podia, inclusive, abrir correspondência particular para descobrir se algum negócio estava em andamento, para que ele pudesse cobrar impostos. O seu guichê alfandegário localizava-se na confluência de duas estradas. É muito interessante isso aqui. Provavelmente no norte do mar da Galileia, é isso que dizem. Isso o colocava em um ponto estratégico na estrada que ligava Damasco ao Oriente. Então ele ficava ali, nós poderíamos dizer, na porta do Oriente. Ele cobrava pessoas que passavam ali o tempo todo. As pessoas que vinham do Egito passavam por ali e ele estava pronto para fazer o seu trabalho. A Bíblia não diz em nenhum momento, não temos isso escrito em nenhum lugar, e nem em algum livro de confiança, há quanto tempo ele trabalhava naquele lugar. Mas pela posição que estava, aquele homem iria enriquecer em pouco tempo. E Jesus chega e diz: siga-me. Outro destaque que faço é: Levi estava sentado à mesa da coletoria. O que isso significa? Você olha para o texto e parece que não quer dizer nada. Quer dizer muita coisa. Quer dizer que ele era o cara mais descarado que existia naquele contexto. Olhem só, alguns publicanos, preocupados com a reputação, escondiam-se do público. Eles colocavam representantes e ficavam à espreita, de longe. Mas Mateus, a Bíblia diz que ele estava sentado lá. Meus irmãos, ser pecador já é uma desgraça. Agora, ostentar é uma desgraça totalmente pior. Eu não sei se você já viu algum crente. Tem crente que está se afastando do contexto igreja. E aí ele começa a tomar umas biritas. Mas ele toma escondido. Mas tem aqueles que são bem mau caráter, que perdem a vergonha total, que fazem questão de tirar foto e postar no Facebook. Eu tenho um colega pastor que falou sobre um membro de sua igreja que se afastou, e esse pastor foi em um restaurante, chegou e o cara estava lá, e o cara fez questão de pedir uma cerveja para tomar, porque o pastor estava lá. Ser pecador é uma coisa, mas ostentar isso é algo ainda pior. Mateus estava sentado na coletoria de impostos. Ele não tinha vergonha disso. Apenas os mais descarados sentavam-se à mesa sem se preocupar com a opinião pública. Era esse homem que Jesus chegou e disse: siga-me. E ele o seguiu. Outro destaque que faço. Desculpem, pulei. A tradição rabínica dizia que era impossível para esse homem se converter. Se perguntava, se você chegasse assim, você era uma mulher, naquele contexto, casada, uma mulher que servia a Deus, era uma mulher que fazia parte, ou acreditava na ortodoxia, mas de repente chegasse e falasse para o seu mestre, e dissesse: olha, o meu marido é assim. Ele ia dizer: não tem mais jeito. De acordo com o que a gente acredita, esse tipo de gente já era. Mateus era esse tipo de cara. No entanto, Lucas diz assim: Mateus deixou tudo. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 28. Aqui nós não temos, mas Lucas faz esse acréscimo, que é o texto correlativo. Ele diz: Mateus deixou tudo. O que isso significa? Isso quer dizer que ele abandonou tudo que tinha.
que deixou Mateus para Lucas ter dito, ele deixou tudo? Para começar, é bom que se diga que Mateus pagou um alto preço. Talvez o maior preço que um apóstolo tenha pago até então. Se nós formos comparar Mateus com um pescador que deixasse de pescar poderia voltar a pescar a qualquer momento. Mas um publicano que deixasse o seu posto, no outro dia teria alguém no seu lugar. Perdeu o emprego? Acabou. É um emprego que não faz com que a pessoa não seja bem vista por aquela sociedade, mas é um emprego que dá dinheiro. Então todo mundo queria. Os aventureiros estavam esperando uma oportunidade dessa. Mas o texto diz que Mateus decidiu deixar tudo. E o que nós entendemos é, ele deixou tudo porque viu em Jesus a solução para o seu principal problema, que era o seu pecado e, consequentemente, a sua eternidade. Eu acho que, como Mateus, nós poderíamos pensar hoje, se nós queremos de fato mudar de vida, nós precisamos estar dispostos a deixar tudo o que tem nos afastado de Deus. Às vezes, a gente quer ou pensa em servir ao Senhor a partir de agora, mas nós temos algumas coisas guardadas em casa que ainda vão servir como pedra de tropeço, que vão nos fazer voltar lá e pecar mais uma vez. Aquele que está disposto a servir ao Senhor precisa deixar tudo, aqui e agora. Precisa romper totalmente com aquilo que lhe faz pecar contra Deus. E Mateus entendeu que a sua vida, para ter um êxito espiritual, deveria acontecer isso. Eu vou me levantar deste lugar e nunca mais eu voltarei aqui, porque a minha vida, a partir de agora, vai ser diferente. Se nós queremos mudar de vida mais uma vez, e eu tenho alguma coisa ainda que pode me fazer pecar contra Deus, eu preciso deixar para trás. Eu preciso abandonar isso. Porque se não acontecer, com frequência eu voltarei lá. Essa história me fez lembrar de um irmão batista com o nome de herege, Saturnino. O irmão Satur, lá de Viana, teve uma vida bem pregressa. Inclusive ele diz que na época de jovem, ele chegou a trocar tiro com a polícia em uma vila lá no Maranhão. Seu filho pequeno começou a frequentar a igreja batista e convidou o irmão para ir lá na igreja, e o irmão não quis ir. O menino continuou frequentando a igreja. Passou um tempo, ele disse: pai, tal dia vai ter um culto aqui em casa. E aí ele falou para o filho dele: meu filho, no dia que tiver esse culto aqui em casa, eu vou entregar minha vida para Jesus. Só que o irmão Satur fumava demais. Fumava compulsivamente. E chegou o dia que o culto aconteceria num sábado. Os cultos fora, lá em Viana, acontecem geralmente no sábado. E o filho dele disse de manhã: pai, o culto vai acontecer hoje aqui em casa. O que foi que ele fez? Ele tinha um monte de maços de cigarro ainda em casa. Ele se sentou, fumou tudo. De noite ele entregou a vida a Jesus e nunca mais fumou. Se nós queremos romper com o pecado, nós precisamos não olhar mais para trás. Nós precisamos estar dispostos a levantar da coletoria de impostos, sabendo que nunca mais nós poderemos voltar àquele lugar. Porque a nossa vida
tem que ser diferente. Mas enquanto eu quiser mudar e não estiver disposto a deixar tudo, eu sempre voltarei ali. Meus irmãos, diferente do que os rabinos afirmavam sobre Levi, Jesus mostrou que mesmo os piores pecadores de nossa sociedade podem ser salvos por ele. Isso está muito claro diante de nós. Então, esse é o primeiro destaque que fazemos e que precisamos pensar sobre isso. O segundo destaque que quero fazer é, mais uma vez, a missão do Filho de Deus consiste na cura da alma de quem reconhece que é um doente. Por isso, ele rejeitou os de boa alma. Não é assim que as pessoas dizem hoje? O fulano tem uma boa alma. Então Jesus Cristo rejeitou os de boa alma que não atenderam ao seu chamado. Eu já citei várias vezes essa frase que eu quero citar de novo, e nunca tinha dito. Quem escreveu foi Steve Lawson, o pastor batista norte-americano. Ele diz: a pessoa mais difícil de se converter é um membro da igreja que pensa ser salvo, mas nunca nasceu de novo. Essa frase é muito bíblica e inclusive tem muito a ver com aquilo que esse texto nos diz esta noite. Os de boa alma foram justamente aqueles que não atenderam ao chamado de nosso Senhor, porque eles acreditavam que não precisavam de cura. Eles estavam bem, eles estavam sãos. E aqui eu quero fazer mais outro destaque cultural, para nós entendermos aquilo que está diante de nós. Na Palestina, no tempo de Jesus, havia uma clara divisão de classe social. Olhem só, a ortodoxia, composta por aqueles que observavam as leis judaicas da forma mais estrita possível, e o povão, chamados de povo da terra, que não seguiam as regulamentações farisaicas. Era assim que era dividido, existiam duas classes sociais lá. E aí nós colocamos aqui que diante disso havia um abismo intransponível entre essas duas classes social. O que acontecia? O que nós temos aqui? Haviam proibições de relações entre essas duas classes. Um membro de uma classe não podia casar com a outra. Por exemplo, se você fizesse parte da classe social do povo da terra, você não podia casar com um membro da ortodoxia. Para o membro da ortodoxia judaica, ter uma filha que se casasse com o cara do outro lado era uma completa desgraça. Dizem que era proibido conversa entre essas pessoas, era proibido viajar, era proibido inclusive receber em casa. Os da ortodoxia não aceitavam isso. Era uma divisão de classe social. Após a sua conversão, o texto nos diz que Levi decidiu dar um banquete em sua casa, onde Jesus seria o seu convidado de honra. Olhe para o seu texto mais uma vez aí. Durante uma refeição, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Versículo 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ele convida Jesus, segundo o texto nos narra. Ele decide dar esse banquete em sua casa e Jesus é um convidado de honra. O problema dessa festa é que todos os conhecidos de Levi, com exceção de Jesus, eram pessoas do povo da terra. Que nós poderíamos colocar, talvez estivessem ladrões ali.
Ele era um desses. Talvez estivessem blasfemadores, prostitutas, espertalhões, vigaristas e publicanos. O texto em si resume dois grupos: os pecadores e os publicanos, que eram as pessoas que não prestavam daquela sociedade. Mateus conhecia apenas esse tipo de gente, porque nenhuma pessoa boa, conforme os padrões estabelecidos pela ortodoxia judaica, pessoa boa não iria se associar com um homem desse, de forma alguma. E quando entrou nesse tipo de ambiente, Jesus deixou os fariseus perplexos. Afinal de contas, se esse homem fosse realmente o Messias, o banquete seria dado a nós, pessoas boas, e não a esses aí, que são pecadores. Então, começa a se pensar dessa forma. E aqui eu quero abrir um parêntese para esclarecer um negócio que eu acho interessante. Em Lucas capítulo 15, nós temos 3 parábolas. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. A segunda, da dracma perdida. E a terceira, do filho perdido. Teólogos até discutem se na verdade não é apenas uma parábola, porque Jesus conta essa parábola por causa justamente desse tipo de comentário aqui, de que ele se associa aos párias da sociedade. Eu quero me deter apenas da primeira, a parábola da ovelha perdida. Alguns crentes mau caráter, alguns crentes meninos, que nunca crescem espiritualmente, que precisam de babá e não de pastor, muitas vezes reclamam constantemente: eu sou a ovelha perdida, eu me afastei da igreja e não fui procurado. Não me procuraram com uma mamadeira de leite para poder colocar na minha boquinha. Pessoas pensam assim. O texto não se refere a crente. A ovelha perdida ali não era crente. Eram pessoas do mais baixo padrão espiritual que existia na sociedade. Eram publicanos e pecadores. Essas eram as ovelhas perdidas que Jesus Cristo se referia, e não a crente que não quer crescer espiritualmente, que passa séculos sem vir na igreja e quer que alguém fique babando ela o tempo todo. Eu vejo inclusive pessoas colocando isso em redes sociais, de que os pastores deveriam procurar mais as ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas no campo teológico, dentro do Novo Testamento, são pecadores. Aqueles caras lá que ninguém dá nada por eles, lá fora, que a ortodoxia diz que não tem mais jeito, são esses os que Jesus coloca lá na parábola. Mas a gente está acostumado com isso. A gente pega o texto e fica mentindo sobre a Bíblia, inventando coisa para justificar a nossa falta de caráter e falta de compromisso espiritual com Deus. Vá lá no texto depois. Lucas capítulo 15. Leia os versículos anteriores e vai ver lá. As pessoas que são as ovelhas perdidas da casa de Israel são essas pessoas que o povo acreditava que não era crente. Não é crente, que está na igreja e não quer saber de compromisso com Deus, e que nunca vai crescer espiritualmente. Esse era um parêntese. Nesse momento, Jesus declara a tão famosa frase que conhecemos aí. Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus diz aí que parte de sua missão consistia e consiste em rejeitar os de boa alma. Aqueles que acham-se justos, que se acham bons. Esses líderes religiosos que ele está falando aqui procuravam salvação por meio dessa segregação que nós acabamos de falar. Existia claramente uma segregação racial quando Jesus Cristo veio.
uma espécie de, eu diria que de seleção natural dos mais dedicados ao cumprimento da lei, ou o cumprimento das leis judaicas. Então, se eu sou mais dedicado, é claro que eu tenho mais méritos, é claro que eu sou de boa alma, e por isso eu mereço que o Filho de Deus ande comigo, que Ele coma comigo, que Ele se hospede na minha casa. E por isso eu não aceito que Ele coma com pessoas que eu acho que são injustas, que são pecadoras, são imerecedoras da sua graça. E para isso eu estou disposto até mesmo a criticar o próprio Deus. Meus irmãos, mas o que Jesus estava e está procurando são pecadores que estão aptos a reconhecer os seus erros e colocar nele as suas cargas. O chamado de Jesus não se estende àqueles que se acham justos, que se justificam o tempo todo de que na verdade são bons, porque a centralidade de sua missão é o arrependimento de pecados. E se você não entende que é um pecador e que precisa mudar o seu comportamento, é claro que você não precisa de cura. Aquele que acha que estar na igreja por causa de sua bondade, ou que Deus o escolheu por causa de sua bondade, está fora. Deveria procurar outra coisa para fazer. Geralmente as pessoas que se acham maravilhosas são as pessoas que vivem em nossas igrejas que nunca vão mudar. Você vai vê-las hoje, vai voltar aqui daqui a 20 anos e elas estarão do mesmo jeito, dando trabalho para pastor. Meus irmãos, eu não sei se eu já contei essa para vocês. Eu preciso. Se você já ouviu, me desculpe. Tem um pastor, que foi pastor batista nosso, eu não me lembro o ano que ele faleceu. Eu o vi poucas vezes e tinha um carinho grande por ele, logo de cara, porque ele foi um pastor que me antecedeu num antigo ministério. E a primeira vez que eu o vi, ele foi visitar a igreja, ele era pastor no interior, e foi visitar a igreja num domingo, porque ele estava acometido de câncer no fígado. E, inclusive, ele sentou bem lá na frente, eu pedi para que ele orasse, e depois fui cumprimentá-lo e tal, e a cirurgia dele já estava marcada no ofilolhola, a gente procurou se inteirar, e 2 dias antes da cirurgia, eu entrei em contato com alguém e pedi para visitá-lo. Chegando no apartamento em que ele estava hospedado, ali perto do líder BR, estava só ele e a esposa. Então eu tive uma liberdade muito grande de conversar com esse pastor. E eu fiz algumas perguntas. Ele fez algumas críticas às nossas músicas, ele era cantor também. Ele estudou no seminário na época que tinha teologia e música junto. Então ele gravou CDs e tudo. E ele falou sobre isso. E eu perguntei, pastor, e esse câncer aí? O que é que o senhor pensa sobre ele? Qual a razão dele? Ele disse, boa parte desse câncer que está em mim foi por causa do ministério pastoral. Eu tenho certeza disso. Você conhece o fulano de tal? Eu disse, conheço. Ele disse, pois é, aquele cara me deu tanto problema. Você conhece o fulano de tal? Eu disse, conheço. Ele disse, esse fez isso, isso e isso contra mim. Ele me acusou publicamente. Um dia eu estava pregando na igreja, ele se levantou e tentou tomar o microfone de mim. E aquele irmão, que é conhecido aqui em todo o Pará, como crente batista, nunca me pediu perdão. É como se ele estivesse dizendo, eu vou morrer depois de amanhã, e ele nunca me procurou para me pedir perdão. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque me marcou muito
esse fato. Eu lá naquela época, praticamente no início do ministério pastoral, ouvindo um pastor que vai falecer depois de amanhã, me dizendo: olha, eu estou morrendo de ministério pastoral, por causa do fulano de tal e do fulano e de outros por aí. Todas as vezes que eu vejo essas duas pessoas que ele me citou lá, vocês vão pagar em algum momento. Vão. Geralmente essas pessoas fazem isso porque acham que são boas. Elas não reconhecem os seus pecados, a vida passa e elas continuam vivendo o cristianismo miserável, um cristianismo inclusive até ortodoxo. É assim que funciona. E nunca conhecerão Cristo por causa disso. Quero encerrar com 2 destaques para a gente ir embora. Primeiro é esse: o céu ainda está aberto para qualquer pecador que levantasse da coletoria e atender ao chamado de Jesus. O céu continua aberto. Quando Jesus Cristo chamou aquele homem e depois o tornou apóstolo, a gente vai voltar nele de novo quando eu fizer a exposição sobre o chamado dos 12. Eu quero falar nesse dia sobre talvez alguns sermões sobre os 12. Quero destacar algumas características deles que a Bíblia fala, e a gente vai voltar um pouco em Mateus. Mas quando Jesus chamou esse homem, aqui ele estava nos dando um exemplo muito grande, de que apesar do homem estar desacreditado pelos religiosos, já ter sido diagnosticado como alguém que não presta mais, que não tem mais jeito, Jesus vai lá e pode fazer uma grande obra na vida desse homem. E pode transformá-lo num ganhador de almas. E aí nós temos um exemplo. O céu vai continuar aberto. Enquanto Jesus Cristo não voltar, o céu vai continuar aberto para quem se levantar e atender ao chamado de Cristo. Mas por outro lado, o céu sempre vai estar fechado para aqueles que acham-se merecedores da salvação. Aqueles que não estão dispostos a mudar de vida, o céu continuará trancado. E nada vai acontecer. Então, eu conclamo os irmãos a pensarmos sobre isso. A pensarmos que eu vou continuar vivendo a minha vida, e em muitos momentos eu vou pecar, ainda contra o meu Deus. Mas se um dia eu me levantei e estava disposto a deixar tudo, Ele vai me conduzir até o final, até o fim de minha missão, como aconteceu com o apóstolo Mateus. Porém, se eu estou vivendo apenas com uma boa ortodoxia diante de Deus e me vanglorio só disso, eu preciso ter muito cuidado, porque Deus rejeita esse tipo de gente. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, olhe para nós. Olhe para nós que somos pecadores. Que a Tua palavra nos confronte de tal forma que possamos encontrar apenas em nós mesmos os verdadeiros errados pelos nossos pecados. Nós somos culpados diante de Ti e continuaremos culpados até o momento em que não o reconhecermos na pessoa de Jesus, aquele que pode cobrir toda a culpa com o seu sacrifício na cruz do Calvário, que foi feito por nós. Senhor nosso Deus, esse texto nos ensina verdades profundas e que nós precisamos nos agarrar nelas o tempo todo. Ele nos mostra que pecadores mais miseráveis possíveis, que pecados dos mais terríveis possíveis, podem
ter perdão do Senhor quando alguém se levanta e segue a Ti. Mas também nos lembra que quando a nossa fé está baseada em nós mesmos, em nossa própria forma de nos conduzir na ortodoxia, na boa teologia que defendemos, nós precisamos ter cuidado. Apenas entrarão no céu aqueles que de fato reconhecem a sua pequenez e enxergam para Cristo como o único que pode fazê-los grandes, como aconteceu com Mateus. A sua vida seria uma vida resumida daquilo. Era um homem que iria viver ali, iria ganhar dinheiro e pronto, acabou. Os últimos dias de sua vida seriam apenas sofrimento. Mas esse homem decidiu se levantar e seguir a Cristo. E além de seguir a Cristo, ele chamou outros para segui-lo, quando ele abriu a sua casa e apresentou o Senhor aos seus amigos, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados também. Esse homem entrou para a história. Ele é lembrado durante toda a história como o homem pecador, como o ladrão, eu diria, o traidor da pátria, que um dia decidiu se levantar para que Jesus pudesse fazê-lo grande. Eu te peço que faça do mesmo jeito com os homens e mulheres que aqui estão. Que aqueles que aqui estão nesta noite possam se levantar e dizer ou dar as costas para os seus pecados e nunca mais voltem lá, naquele ponto onde representa a decadência espiritual. Porque eu sei que se fizerem isso, o Senhor curará cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém.